Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 30. Capítulo 406. Se o Messias realmente possuísse tal poder, a batalha contra aquele deus das trevas não teria sido muito menos desafiadora? Certamente, ele poderia ter obliterado seu oponente sem esforço algum. 2.000 quilômetros, tal impacto superaria até mesmo a mais poderosa ogiva nuclear. Se isso fosse verdade, o Messias não seria essencialmente uma bomba nuclear humanoide colossal? Um ser de carne e osso liberando luz por 2.000 quilômetros? Além disso, todos sabiam que a luz do Messias provinha de sua habilidade de nível ômega. Se isso fosse verdade, ele poderia, teoricamente, apagar tudo dentro desse alcance à vontade. O simples pensamento de tal cena lhes causou arrepios na espinha antes que eles descartassem a ideia com um sorriso de escárnio. Impossível. Não tem como isso ser real. Naquele momento, Logan estava no terreno da Academia X, com uma expressão resignada no rosto. Se você não acredita em mim, não há nada que eu possa fazer. Mas é a verdade, disse Logan. Voltei para avisar a todos que a situação do nosso lado foi resolvida. A crise dos sentinelas foi evitada. Depois disso, provavelmente não voltarei aqui novamente. Logan falou lentamente, hesitando por um momento antes de decidir não revelar nada sobre as origens do Messias. Ele já havia consultado o Professor X, que sugerira deixar as coisas seguirem seu curso natural. Tempestade e os outros ainda exibiam olhares de descrença, recusando-se a aceitar as alegações aparentemente exageradas de Logan. Logan olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar o Messias, o que o levou a perguntar: onde está o Messias? De dentro do grupo, Bob respondeu curiosamente: o Messias foi embora há pouco tempo. Vocês estão procurando por ele por alguma razão? Logan explicou: o Professor X e Magneto, da minha parte, queriam que eu passasse uma mensagem ao Messias. Diante disso, as pessoas presentes, incluindo os 3 agentes da SHIELD parados à distância, sentiram uma mistura de surpresa e confusão. Fazia sentido que Logan quisesse falar com o Messias, considerando que este o havia ajudado. Mas por que o Professor X e Magneto também teriam mensagens para o Messias? Que mensagem? Perguntou Scott, Ciclope, curioso. Você sabe como o Messias é evasivo. Se ele não tivesse se aproximado de nós pessoalmente, quem sabe quando teríamos encontrado novamente? Respondeu Logan. Se você estiver procurando por ele, pode levar algum tempo. Se for apenas uma mensagem, podemos ajudar a retransmiti-la quando o encontrarmos. Sob os olhares curiosos das pessoas ao seu redor, Logan hesitou por um momento antes de decidir que não havia mal nenhum em compartilhar. O Professor X queria que o Messias controlasse seu grande poder. Se ele saísse do controle, as consequências seriam inimagináveis. Ele não quer que o Messias acabe como Jean. Ao ouvir isso, Ciclope e os outros trocaram olhares, e a surpresa foi rapidamente substituída pela compreensão. Era realmente algo que o Professor X diria. Entretanto, as próximas palavras de Logan os deixaram perplexos. O Professor X também disse que espera que o Messias cuide de si mesmo e o visite sempre que puder. Ciclope e os outros ficaram confusos. Esse nível de preocupação não era um pouco excessivo? O Messias só o visitará uma vez, mas o futuro Professor X parecia se importar profundamente com ele. Até o atual Professor X ficou igualmente perplexo. A primeira parte da mensagem era compreensível, mas a última parecia estranha. Em circunstâncias normais, ele não teria dito algo tão abertamente atencioso. Logan então continuou. Magneto disse que qualquer um que ofendesse o Messias deveria ser punido, mate-o se necessário. Ao ouvir isso, Ciclope e os outros não ficaram surpresos. Era muito condizente com o caráter de Magneto. Entretanto, as palavras seguintes de Logan chocaram a todos. Ah, certo. Antes de ouvir para cá, Magneto também mencionou que o Messias deveria visitá-lo algum dia e cuidar de si mesmo. Diante disso, até o Professor X ficou paralisado de espanto. Magneto, o frio e distante Magneto, teria dito uma coisa dessas? Não parecia algo que Magneto diria. Logan, ele realmente disse isso? Perguntou o Professor X, incrédulo. Sob o escrutínio de todos, Logan assentiu. Ao ver sua confirmação, a confusão dele só aumentou. Será que Magneto queria estabelecer um bom relacionamento com Messias por causa de seu status de mutante nível ômega? Ou havia outra intenção? Eles não conseguiam pensar em nenhuma outra razão pela qual Magneto diria palavras tão calorosas e incomuns. Enquanto eles ponderavam confusos, Logan suspirou. Entreguei as mensagens deles. Vou embora em breve, disse Logan. Ciclope rapidamente expressou a pergunta que pairava na mente de todos. Espere, Logan. Por que Magneto está tão preocupado com o Messias? Qual é a motivação dele? Todos os olhos se voltaram para Logan, cheios de curiosidade. Para surpresa deles, Logan simplesmente balançou a cabeça. No momento seguinte, ele caiu abruptamente, batendo pesadamente no chão. Ao perceber o que havia acontecido, o grupo rapidamente deduziu que o Logan do futuro havia retornado ao seu tempo. Isso só aprofundou o mistério em torno das atitudes do futuro Professor X e Magneto em relação ao Messias. Professor, o senhor acabou de investigar as memórias de Logan? Perguntou Ciclope, curioso. O Professor X balançou a cabeça. As palavras de Logan me deixaram chocado demais para verificar, ele admitiu. As memórias eram pessoais. Sem a permissão de Logan, não seria certo se intrometer. É claro que ele pode ignorar esse princípio ao lidar com pessoas de fora.
Ao ouvir isso, o grupo sentiu um sentimento de arrependimento. Esse assunto havia se tornado um mistério não resolvido, destinado a permanecer em suas mentes. No entanto, entre eles havia uma exceção e Chris, que havia compartilhado um segredo com Logan. Sua expressão ficou estranha ao perceber o motivo da mudança de atitude do professor X e de Magneto. Logan havia prometido não revelar o segredo. Ah, era o futuro professor X e Magneto que ele tinha contado? Então tudo bem. Enquanto ele ponderava se deveria revelar a verdade, em outro lugar, o Magneto da Irmandade de Mutantes, Eric, recebeu relatórios dos eventos na Academia X. Ao ouvir os detalhes, incluindo a versão futura dele falando tão calorosamente sobre o Messias, a expressão de Magneto mudou. Ele se conhecia bem. Mesmo diante de um mutante nível ômega como o Messias, ele não diria palavras tão sentimentais. Para ele, isso parecia totalmente embaraçoso. Capítulo 407. Eric murmurou para si mesmo, confuso. Que segredo está por trás disso? Enquanto Magneto ponderava do outro lado, o diretor da SHIELD, Nick Fury, recebeu um relatório dos 3 agentes, incluindo Nicola. Viagem no tempo? Mundos paralelos? Uma mistura de choque e descrença brilhou nos olhos de Fury. Um conceito tão absurdo era inédito até mesmo para ele. A capacidade de Kitty Pryde de enviar a consciência de alguém de volta ao passado ainda pode ser explicada até certo ponto. Mas o relatório afirmava que o Messias viajou fisicamente para o futuro. Que tipo de habilidade era essa? O Messias poderia possuir outros poderes de nível ômega? Problemático, Fury murmurou, seus olhos refletindo uma profunda cautela. Se isso fosse verdade, o nível de ameaça do Messias poderia ser comparável ao do Cavaleiro Branco. Um pode atravessar linhas do tempo livremente, e o outro distorce a própria realidade? Todos os mutantes ômega são tão anormais assim? Esses dois não podem se acalmar um pouco? O pensamento deixou Fury exasperado. Ele não conseguia entender como o mundo havia, de repente, produzido 2 indivíduos tão ridiculamente poderosos. Quanto à parte do relatório alegando que Messias havia eliminado todos os robôs sentinelas naquela linha do tempo futura, incluindo um Sentinela Prime com inúmeras habilidades, Fury permaneceu cético. Embora não fosse totalmente impossível para o Messias, ainda parecia absurdo. No entanto, a alegação de que o Messias poderia liberar uma luz destrutiva com um alcance de mais de 2.000 quilômetros, Fury a descartou categoricamente como impossível. Um poder tão exagerado e desafiador da realidade não poderia ser real. De repente, a testa de Fury se franziu quando um pensamento lhe ocorreu. Será que isso pode ser uma manobra do futuro Magneto e do Professor X? A representação exagerada da força do Messias tinha como objetivo impedir que outros o atacassem, protegendo indiretamente esse mutante ômega? Quanto mais pensava nisso, mais convencido Fury ficava dessa teoria. Sorrindo, ele balançou a cabeça diante da esperteza da ideia. Finalmente sua atenção voltou-se para os sentinelas. Robôs sentinelas novamente. Essas coisas precisam ser controladas. A expressão de Fury ficou ainda mais sombria. Por muito tempo, ele acreditou que os robôs sentinelas representavam uma ameaça à humanidade. A experiência de Wolverine só confirmou suas suspeitas. Fury começou a pensar em maneiras de limitar o desenvolvimento dos sentinelas. Mesmo que ele não pudesse impedir completamente a pesquisa deles, ele poderia pelo menos impor restrições à sua implantação. Enquanto os pensamentos de Fury giravam, Sid estava sob a luz do sol, praticando magia do caos. Ele estava determinado a elevar a magia ao nível 5 e liberar todo o seu potencial ômega. É magia do caos experiência mais 1? No entanto, após uma breve sessão, Sid franziu a testa ligeiramente, notando o consumo de sua energia fóton. Um pensamento lhe ocorreu. Esqueça. Vamos nos concentrar em aprimorar as habilidades do Orochi para o nível 5 primeiro. Ele percebeu que os poderes de Orochi estavam intimamente ligados à manipulação espacial. Com as características de Orochi, ele podia até extrair energia da joia do espaço para aprimorar essas habilidades. Diante disso, não demoraria muito para que as habilidades de Orochi chegassem ao nível 5. Nesse ponto, não apenas os poderes de Orochi passariam por uma transformação qualitativa, mas sua energia de fótons também evoluiria significativamente. A curto prazo, essa melhoria superaria a da magia do caos. Considerando a ameaça iminente dos Arishins celestiais ou dos avatares dos deuses antigos aparecendo a qualquer momento, era melhor priorizar aumentos de poder imediatos. Com isso, Sid foi para um canto isolado e recuperou a joia do espaço. No momento seguinte, a pedra brilhou com luz azul, e sua energia foi derramada no corpo de Sid. À medida que a joia do espaço flutuava, seu brilho instável sugeria uma possível erupção. Sid olhou para a pedra, mas não lhe deu atenção. Se explodisse, que assim fosse. A joia do espaço não poderia machucá-lo, poderia, no máximo, teletransportá-lo para algum lugar desconhecido. Após uma breve consideração, Sid começou a praticar partículas negras. A partícula preta experiência mais 1. A partícula preta experiência mais 1. Ondulações escuras emanavam de sua mão direita, disparando em direção ao chão como relâmpagos. Com bastante energia, os pontos de experiência das partículas negras cresceram rapidamente, aumentando quase a cada segundo. Não demorou muito, depois de apenas algumas dezenas de minutos, Sid ouviu a tão esperada notificação. Habilidade: Partículas pretas máximo. Nível 5. Imediatamente Sid sentiu um refinamento significativo em sua energia fóton.
Se totalmente reabastecida, sua energia fóton total provavelmente aumentaria em cerca de 10%. Ao perceber isso, os olhos de Sid brilharam. Isso significava que habilidades como voo, raio de sol e palavra divina teriam melhorias indiretas, principalmente em seu alcance efetivo. Estendendo a mão direita, Sid instintivamente apontou para frente. Num piscar de olhos, uma ondulação preta do tamanho de uma tampa de bueiro se materializou. A sombra avançou a uma velocidade imperceptível ao olho humano, desaparecendo instantaneamente na distância. Tudo em seu caminho, árvores, pedras e até o próprio espaço, foi consumido. Até mesmo o espaço por onde passou desapareceu temporariamente, deixando para trás uma longa e escura cicatriz. Embora o espaço tenha se curado em 1 ou 2 segundos, Sid conseguia vislumbrar cenas além do mundo físico através da cicatriz. Por um momento, ele cogitou a ideia de usar a fenda criada pelas partículas negras para adentrar o desconhecido. Balançando a cabeça, ele finalmente descartou o pensamento perigoso. Ele não tinha certeza se seu físico atual suportaria as condições externas ou se ele poderia encontrar entidades aterrorizantes de outras dimensões ou universos. Por enquanto, ele suprimiu sua curiosidade e se concentrou novamente nas partículas negras. Depois de alguns testes, ele chegou a uma conclusão. No nível 5, as partículas pretas não só ganharam poder destrutivo significativo, mas também um alcance de aproximadamente 1.400 metros antes de se dissiparem. Além disso, aumentar a produção de energia poderia ampliar seu alcance significativamente. A velocidade das partículas pretas também atingiu impressionantes 30 vezes a velocidade do som, muito além do tempo de reação de humanos comuns. Satisfeito com as melhorias, Sid pensou consigo mesmo. O próximo é o feixe de luz espiritual. Imagino que mudanças ele sofrerá no nível 5. Seus olhos brilhavam de curiosidade. No momento seguinte, ele começou a praticar o feixe de luz espiritual. Experiência. Raio de luz espiritual mais 1. Experiência. Raio de luz espiritual mais 1. Habilidade. Raio de luz espiritual, 1999-2000 nível 4. Logo, com energia suficiente, a notificação final do raio de luz espiritual soou. Capítulo 408. Habilidade. Raio de luz espiritual, máximo. Nível 5. Quando a notificação soou, Sid sentiu sua energia de fóton se tornar ainda mais refinada. Temendo que a comoção pudesse chamar atenção, ele agarrou a joia do espaço. No instante seguinte, um flash de luz azul o transportou para um deserto desolado. Agora, os verdadeiros testes começaram. Sid estendeu a mão direita e com um pensamento bum, um raio de luz azul irrompeu de sua mão. Estrondo. O feixe se estendeu em um instante, atingindo um alcance de 2 quilômetros. Um aceno casual de sua mão fez um assobio agudo ecoar pelo ar. Quando o raio atingiu o chão, ele criou uma fissura sem fundo. A extensão da destruição fez até o chão tremer. Era uma visão deslumbrante. Se Sid não tivesse sido cauteloso o suficiente para escolher esta área deserta, sem dúvida teria atraído atenção significativa de inúmeras partes, incluindo os militares. Satisfeito com o resultado, ele continuou experimentando. Aumentar a emissão de energia fez com que o feixe de luz espiritual se tornasse mais longo e espesso. No momento seguinte, Sid descartou o raio e concentrou sua mente. Um raio azul desceu repentinamente de uma altura de 1000 metros, perfurando o chão à sua frente e deixando uma cratera de 2 metros de profundidade. A terra e as pedras desapareceram sem deixar vestígios. Testando mais profundamente, Sid descobriu que o feixe poderia surgir de qualquer lugar, do céu, do chão ou diretamente de sua mão. Ele até sentiu a possibilidade de comprimir e condensar o feixe. Intrigado, ele tentou condensá-lo. Inúmeros fios de luz azul convergiram em sua mão. Não demorou muito para que um feixe de 1 metro de comprimento, semelhante a um sabre de luz, se formasse em suas mãos. Quando Sid casualmente o balançou, uma fissura escura foi imediatamente criada. Ao ver isso, os olhos de Sid brilharam de surpresa. Então, o feixe de luz espiritual também possui propriedades espaciais. Satisfeito com os resultados, Sid assentiu. Embora apenas a luz do sol pudesse ser considerada uma verdadeira habilidade de nível ômega, essa transformação do feixe de luz espiritual era impressionante. Depois de pensar um pouco, Sid voltou sua atenção para o escudo refletivo. Que mudanças o nível 5 trará ao escudo refletivo? Ele se perguntou em voz alta, com sua curiosidade aguçada. Segurando a joia do espaço, ele absorveu sua energia e começou a praticar. Escudo refletivo experiência mais 1. Escudo refletivo experiência mais 1. Escudos invisíveis apareciam e desapareciam rapidamente no ar conforme a experiência da habilidade aumentava em um ritmo notável. Não demorou muito para que a notificação que ele estava esperando chegasse. Habilidade, escudo refletivo, máximo. Nível 5. Naquele instante, sua energia de fótons passou por outro refinamento. Ignorando as mudanças na energia de seus fótons por enquanto, Sid voltou seu foco para o escudo refletivo. Com um pensamento, um escudo invisível em forma de ovo se materializou, envolvendo-o completamente. Como esperado, ele mudou de um formato de U para um formato de U que cobre todo o corpo. Sid não ficou surpreso com o resultado. Essa melhoria eliminou a necessidade de inclinar o escudo ou criar escudos adicionais para proteger suas costas. Sua defesa agora não tinha pontos cegos.
Além disso, ele descobriu que podia moldar livremente o escudo e, aumentando a produção de energia, expandir seu tamanho significativamente. Além dessas melhorias, a absorção e as capacidades defensivas do escudo refletivo também melhoraram, sem dúvida. Depois de testar brevemente o escudo, Sid voltou sua atenção para o deslocamento espacial, uma habilidade que estava presa no nível 2 há muito tempo. Deslocamento espacial experiência mais 1. Com um flash, ele desapareceu de seu local original e reapareceu a 10 metros de distância. Não demorou muito para que a próxima notificação soasse. Habilidade: Deslocamento espacial, 0.000 nível 3. Deslocamento espacial experiência mais 1. No momento seguinte, Sid desapareceu novamente, reaparecendo a mais de 100 metros de distância. 100 metros. Isso é razoável para o nível 3, murmurou Sid. Ele continuou praticando. Logo, outra notificação soou. Habilidade: Deslocamento espacial, 0.2000 nível 4. Um teste rápido revelou que ele agora podia se teletransportar até 5 km. Seguindo em frente, Sid levou sua habilidade ao limite e finalmente a última notificação soou. Habilidade: Deslocamento espacial máximo. Nível 5. Sem parar para examinar as mudanças na energia de seus fótons, Sid instintivamente testou a habilidade. Num piscar de olhos, ele reapareceu a 50 km de distância. Eu nem cheguei ao seu limite. Os olhos de Sid se arregalaram de surpresa quando ele percebeu que o deslocamento espacial havia passado por mudanças significativas. Após vários testes, ele confirmou: o deslocamento espacial não tinha mais um limite de distância fixo. O alcance dependia exclusivamente da quantidade de energia de fótons que ele gastava. Apesar das atualizações, Sid não conseguiu evitar sentir uma ponta de decepção. Embora a habilidade tivesse melhorado consideravelmente, ela ainda ficava atrás da joia do espaço e da magia de portal, que podiam alcançar os mesmos efeitos com ainda mais versatilidade. Livrando-se da decepção, Sid voltou seu foco para as duas últimas habilidades, Dedo Divino e Extração de Alma. Rapidamente, ambas as habilidades atingiram um ápice. Habilidade: Dedo Divino, máximo. Nível 5. Habilidade: Extração de Alma, máximo. Nível 5. Quando a notificação final para a extração de alma soou, Sid sentiu uma sensação de conclusão, como se algo profundo tivesse se encaixado. Uma sensação peculiar surgiu dentro dele. Ele podia se transformar em uma existência completamente diferente quando quisesse. A forma Orochi. Sid ficou atordoado. Essa sensação apareceu brevemente quando a luz do sol atingiu o nível 5, mas agora era muito mais pronunciada. Após um momento de curiosidade, Sid voltou sua atenção para Dedo Divino. Ele estendeu a mão direita. Num instante, o som de espelhos quebrando ecoou. Estrondo. Uma parte do espaço com 1 metro de largura diante dele se abriu, revelando um vazio escuro como breu. Capítulo 409. Fragmentos espaciais transparentes com um impacto aterrorizante e uma letalidade espantosa, rugiam pelo ar enquanto voavam para frente. Estrondo. Num instante, uma longa cicatriz se abriu no chão diante de Sid, com terra e pedras voando por toda parte. Cortes profundos e invisíveis surgiram ao longo do caminho de destruição. Ao testemunhar isso, os olhos de Sid brilharam de espanto. O espaço realmente se estilhaçou? Ou talvez o espaço anteriormente quebrado pelo Dedo Divino fosse apenas uma camada superficial, não verdadeiramente fraturada. Agora, no nível 5, o Dedo Divino parecia capaz de quebrar o próprio espaço. Sid refletiu sobre essa revelação antes de soltar um suspiro. Se eu tivesse esse nível de poder naquela época, a Capitã Marvel já teria morrido pelas minhas mãos, não é? Seus pensamentos voltaram-se para seu encontro passado com a Capitã Marvel. Naquela época, quando o punho dela colidiu com o dedo divino dele, o impacto apenas a fez voar. O punho dela sangrou, mas o ferimento sarou rapidamente. Com o atual dedo divino, apenas os fragmentos espaciais poderiam feri-la gravemente ou até mesmo aleijá-la, especulou Sid, coçando o queixo. Enquanto se preparava para continuar testando o dedo divino, ele de repente sentiu algo e voltou seu olhar para o espaço fraturado que havia criado. O vazio negro estava se fechando, o ar entrando nele com uma força de sucção que parecia ter a intenção de puxá-lo para dentro. No entanto, essa sucção não representava nenhuma ameaça real para Sid. Era fraca o suficiente para afetar apenas pessoas comuns despreparadas. O que realmente chamou sua atenção foi a visão de uma criatura enorme do outro lado do vazio. A criatura tinha pele lisa e marrom e um corpo enorme, mas apenas uma pequena parte dele era visível através do espaço fraturado. Parecia estar se aproximando, tentando invadir o mundo físico. Antes que pudesse ter sucesso, no entanto, o vazio se curou, selando a brecha. À distância, Sid ouviu vagamente um rugido furioso de frustração. O que é que foi isso? Sid franziu a testa. Uma entidade interdimensional? Ou talvez um ser de outro universo? Ele não desconhecia criaturas extradimensionais. Os Guardiões da Galáxia, incluindo o Senhor das Estrelas, já haviam caçado tais seres antes. O monstro de tentáculos de um olho que o Doutor Estranho lutou em Doutor Estranho 2 também era uma entidade extradimensional, assim como Dormammu. Portanto, o aparecimento de tal criatura além do espaço fraturado foi surpreendente, mas não totalmente inesperado. Ainda assim, Sid não conseguiu avaliar o nível de ameaça dessas entidades. Se aquele monstro tivesse conseguido entrar na realidade, quanto dano teria causado? Quão poderoso teria sido? Poderia ter representado uma ameaça a ele?
Às vezes, ser poderoso demais é um fardo, murmurou Sid, sentindo uma mistura de frustração e resignação. Com as capacidades do dedo divino agora tão imensas, ele tinha que ter cautela mesmo ao usá-lo. Felizmente, o espaço se curou rapidamente. Caso contrário, ele poderia ter enfrentado aquela criatura em combate. Após uma breve contemplação, Sid voltou a se concentrar em testar o dedo divino. Mudando de local, ele retomou seus experimentos. Não demorou muito para que ele descobrisse que o alcance do dedo divino também aumentava com sua energia de fótons. O que aconteceria se eu usasse toda a minha energia de fótons em um único ataque do dedo divino? O pensamento o intrigou, mas ele hesitou e acabou deixando a ideia de lado. Se ele calculasse mal e acabasse sendo arrastado para o vazio além da realidade, não haveria ninguém para ouvir seus gritos de socorro. Em seguida, Sid voltou sua atenção para a extração de alma. Vamos tentar primeiro no animal. Usando deslocamento espacial, ele desapareceu do seu lugar. Cerca de 10 minutos depois, ele encontrou um coelho cinza. Segurando o coelho pelas orelhas com a mão esquerda, Sid se preparou para usar a extração de alma com a mão direita. Ao ativar a habilidade, ele parou surpreso. Sua mão direita parecia ter passado por uma camada de água antes de tocar o coelho. Sem resistência, Sid instintivamente puxou a alma do coelho para fora do corpo. O processo foi tranquilo. Após alguns testes, ele concluiu que a extração de alma agora tinha a capacidade de contornar a distância espacial. Isso significava que mesmo que o alvo estivesse a 1 quilômetro de distância, ele poderia ficar parado e extrair sua alma sem esforço. Além disso, esse recurso pode ser usado para recuperar objetos, tornando-se uma ferramenta incomparável para roubo. Se um ladrão tivesse essa habilidade, nenhum tesouro estaria seguro. Além disso, a extração de alma não exigia mais um movimento de agarrar. Um simples golpe também podia expulsar uma alma de seu corpo, assim como o ancião em Os Vingadores havia arrancado a alma de Bruce Banner do corpo do Hulk. Embora impressionado com essas melhorias, Sid também notou algumas limitações. O sucesso da habilidade dependia de sua precisão e velocidade. Se ele mirasse incorretamente ou se movesse muito lentamente, dando tempo para o alvo se esquivar, a extração de alma falharia. Por exemplo, tentar extrair a alma de Mercúrio provavelmente falharia devido aos seus movimentos supersônicos. Sid também especulou que contra seres com almas excepcionalmente fortes, a habilidade poderia ser ineficaz. Ainda assim, no nível 5 provavelmente havia muito poucos que conseguiam resistir. Humanos comuns? Ele conseguia arrancar suas almas com um simples movimento de pulso. Testes posteriores revelaram que quanto mais distante o alvo, mais energia de fótons a extração de alma consumia. Assim como o raio de luz espiritual, a habilidade agora não tinha limite de alcance fixo, sua eficácia dependia somente do gasto de energia. Após completar seus testes, Sid sentiu uma sensação de satisfação. Embora habilidades como partículas negras não fossem tão avassaladoras quanto luz do sol, elas ainda eram impressionantes. De muitas maneiras, sua força geral aumentou significativamente. Em particular, suas capacidades sob a identidade do Messias haviam atingido um novo nível. Usando a identidade do Messias no futuro, ele não se sentiria mais carente. Agora, é hora de focar na energia dos fótons. Enquanto a luz do sol continuava a repor sua energia, os olhos de Sid brilhavam de curiosidade. Com tantas habilidades chegando ao nível 5, quanto sua energia de fótons aumentou? Quão mais fortes se tornaram habilidades como luz do sol, magia do caos, palavra divina e levitação? Aquecendo-se sob a luz do sol, Sid esperou que suas reservas de energia fossem totalmente repostas. Capítulo 410. Conforme o tempo passou e sua energia de fótons foi totalmente reabastecida, Sid começou a testar suas habilidades. Primeiro, vamos verificar a velocidade do voo de levitação. Estrondo. Sid desapareceu do seu lugar, reaparecendo a 5 quilômetros de distância quase instantaneamente, como se tivesse se teletransportado. A velocidade era tão grande que até o próprio Sid mal teve tempo de registrar o ambiente. Essa velocidade. Seus olhos se arregalaram de espanto. Olhando para trás, viu o resultado caótico de uma forte rajada de vento que varria a área. Para medir sua velocidade com mais precisão, teve uma ideia. Imaginou o Oceano Pacífico. Usando o deslocamento espacial, ele desapareceu e reapareceu sobre o vasto Oceano Pacífico. Esta foi a primeira vez que ele percorreu uma distância tão grande sem depender da joia do espaço ou da magia de portal. Surpreendentemente, a velocidade do deslocamento espacial superou ambos os métodos. Ao chegar, Sid percebeu que uma violenta tempestade se formava. O céu estava escuro e opressivo, a visibilidade era quase zero, e abaixo dele estendia-se a extensão abissal de águas negras e turvas. Ondas imponentes rugiam enquanto subiam, aparentemente decididas a engoli-lo por inteiro. Sid não prestou atenção. No instante seguinte, desapareceu novamente. O tempo pareceu congelar. As ondas quebraram no ar antes de serem perfuradas por uma enorme abertura, desmoronando sob a força dos ventos de furacão criados pelo movimento de Sid. Ignorando a destruição atrás dele, Sid começou a circular a região tempestuosa em uma velocidade vertiginosa. Estrondo.
O oceano agitou-se violentamente, o céu mudou e enormes tornados começaram a se formar. Logo, a velocidade de Sid criou um redemoinho colossal na superfície do oceano, enquanto o céu acima era consumido por um tornado gigantesco. Até as nuvens de tempestade opressivas começaram a se dissipar. Depois de alguma experimentação divertida, Sid voou 10 quilômetros de distância, olhando para o enorme tornado à distância com satisfação. Por meio de seus testes, ele determinou sua velocidade máxima atual, 117 vezes a velocidade do som. A percepção fez Sid murmurar para si mesmo. Essa velocidade era assustadoramente rápida, além do alcance de qualquer tecnologia terrestre. Até o próprio Sid teve dificuldade para reagir em tais velocidades, confiando apenas no instinto para ajustar sua trajetória. A velocidade excedeu em muito seu tempo de reação neural, mesmo com os aprimoramentos de sua divindade e magia do caos. Parece que preciso aumentar a magia do caos para o nível 5 rapidamente, refletiu Sid. Somente com melhorias adicionais em seu tempo de reação neural, ele conseguiu se adaptar totalmente à sua velocidade crescente. Sem isso, até mesmo atacar efetivamente em tais velocidades seria desafiador. Após terminar seus testes de velocidade, Sid usou o deslocamento espacial para desaparecer do Pacífico, deixando o tornado recém-formado para trás. Enquanto isso, não demorou muito para que agências meteorológicas do mundo todo detectassem o fenômeno incomum. Logo, as notícias sobre um enorme tufão no Pacífico dominariam as transmissões de televisão. Entretanto, Sid era indiferente às consequências não intencionais de suas ações. Agora, em um local isolado, Sid mudou seu foco para a palavra divina. Luz. Instantaneamente, uma área de aproximadamente 2.600 quilômetros de raio se iluminou como um segundo sol. Percebendo o imenso alcance, Sid rapidamente cancelou a habilidade, garantindo que a luz desaparecesse em menos de um segundo. Para qualquer observador, pareceria um truque de visão. Essa cordilheira. Sid murmurou, surpreso. Anteriormente, o alcance do verbo divino era de cerca de 1.800 quilômetros. Parecia que o refinamento de sua energia de fótons havia aumentado significativamente suas habilidades relacionadas à luz. Em seguida, Sid testou a luz do sol. Em um instante, a luz do sol se distorceu e deformou no céu. Usando seu sensor de fótons, Sid mediu o alcance e cancelou a habilidade. De 2.300 km para mais de 2.600 km. O aumento de alcance é ligeiramente maior que o da palavra divina, mas o crescimento proporcional é menor, observou ele. Isso não o surpreendeu. Afinal, luz solar era uma habilidade de nível ômega, enquanto palavra divina era um poder mais comum. A palavra divina sempre demonstrou maiores aumentos de alcance. Ainda assim, o aumento de alcance de mais de 300 km do luz do sol foi inesperado. Depois disso, Sid testou a magia do caos e descobriu que suas melhorias eram semelhantes às do sol e perceptíveis, mas não transformadoras. Após completar os testes de suas habilidades mais críticas, Sid fez uma pausa. Agora é hora de lidar com o incômodo militar. Um brilho frio apareceu nos olhos de Sid. Ele não havia esquecido os recentes ataques lançados pelos militares dos Estados Unidos contra ele. Anteriormente, ele estava muito preocupado em aprimorar as habilidades de luz do sol e Orochi para retaliar. Agora que seus aprimoramentos estavam completos, era a hora da vingança. Quanto à tão esperada atualização de nível 5 da magia do caos, isso pode esperar. Vestindo seu traje de Messias, Sid usou deslocamento espacial para desaparecer. Momentos depois, ele apareceu nos céus de Washington, D.C., preparando-se para confrontar o governo dos Estados Unidos e localizar o quartel-general militar. No momento em que Sid apareceu, as pessoas abaixo gritaram em choque. Alguém está voando? É o Messias. Por que ele está em Washington? O que ele está planejando fazer? O caos se instalou nas ruas abaixo enquanto o pânico e o medo tomavam conta da multidão. Enquanto Sid flutuava sobre Washington, preparando-se para confrontar o governo dos Estados Unidos, vários indivíduos ao redor do mundo sentiram uma mudança nas energias místicas ao seu redor, graças às melhorias em habilidades como extração de alma. Em uma fábrica em ruínas em Nova York, 2 grupos se opuseram fortemente. Um grupo era composto por homens, mulheres, idosos e crianças, totalizando 12 pessoas. Seus trajes variavam de ternos elegantes a roupas esfarrapadas, semelhantes às de mendigos. Em frente a eles estava o Dr. Stephen Doutor Estranho, vestido com sua capa vermelha de levitação e traje de feiticeiro. Quem é você? Perguntou o Doutor Estranho, com um tom grave. Momentos antes, o santuário havia detectado a intrusão de energia interdimensional. O ancião havia enviado o Doutor Estranho para investigar. Para sua surpresa, ele encontrou um grupo que tinha uma semelhança assustadora com os seguidores de Dormammu. No entanto, eles não pareciam ser discípulos de Dormammu. Em vez disso, pareciam estar sob o domínio de uma entidade de outra dimensão. Seus olhos fanáticos brilhavam com loucura, fazendo-os parecer ainda mais vítimas de lavagem cerebral do que os cultistas de Dormammu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 411. No chão, à frente deles, um círculo mágico bizarro estava desenhado em sangue. No centro jazia um jovem nu. Sangue escorria de seus pulsos, mas ele parecia imperturbável. Seus olhos ardiam de fanatismo enquanto ele murmurava palavras incompreensíveis. Estava claro que ele era outro fanático devoto. Um mago? Não interfira, ou você encontrará seu fim. A oradora, uma mulher de meia idade com roupas desgrenhadas e uma aparência quase de vagabunda, gritou furiosamente.
Stephen, mais conhecido como Doutor Estranho, franziu a testa e perguntou: qual é seu objetivo? A mulher, apresentada como Amanda, não hesitou em responder. Com fervor desenfreado, exclamou: Deus descobriu este mundo e está prestes a descer. Nós, é claro, estamos aqui para guiar sua chegada a este mundo. Este mundo imundo precisa dele. O Doutor Estranho permaneceu calmo, embora franzisse a testa. Um deus demônio dimensional? A perturbação anterior sentida pelo santuário deve de fato ter sido causada por um deus demônio dimensional projetando poder aqui. Quanto a esses crentes, eles provavelmente sofreram lavagem cerebral pela influência daquele ser. Chegando a essa conclusão, o Doutor Estranho não viu motivo para perder mais tempo falando com eles. Sem hesitar, ele recorreu ao poder divino concedido por uma grande entidade dimensional e invocou a forma de Acorn. Em um instante, o Doutor Estranho se dividiu em várias cópias. Logo, mais de 100 cópias dele estavam no ar. Percebendo isso, o Doutor Estranho, que tinha acabado de completar seu feitiço e estava preparando outro ataque, fez uma pequena pausa. O poder da forma de Acorn parecia muito mais forte do que antes. Ele se lembrava claramente de não ter conseguido produzir tantas cópias antes. Instintivamente, ele examinou sua própria energia e ficou surpreso com o que sentiu. O poder divino dentro dele, embora escasso, fluía de uma forma mais pura e potente do que nunca. Doutor Estranho respirou fundo. Parecia que o poder divino da grande entidade dimensional ainda poderia ficar mais forte. Não muito tempo atrás, ele sentiu o poder da entidade aumentar repentinamente e especulou que o que lhe havia sido concedido era apenas uma fração de seu verdadeiro poder, uma mera projeção de sua essência. Agora, com o poder aumentando significativamente, o Doutor Estranho acreditava que sua teoria estava correta. Talvez essa entidade poderosa tenha visto seu bom desempenho e decidido aumentar a força do poder que lhe foi concedido. Que tipo de existência é essa entidade dimensional desconhecida? Quão poderosa ela é? Reverência e admiração brilharam nos olhos do Doutor Estranho, enquanto sua mente corria com inúmeros pensamentos. Enquanto ele permanecia momentaneamente perdido em pensamentos, Amanda e seus companheiros fanáticos olhavam em choque para o espetáculo de mais de 100 cópias preenchendo o espaço. Eles possuíam conhecimento concedido por seu Deus e entendiam um pouco sobre magos. Mas isso, dividir-se em tantas cópias realistas, que tipo de magia era essa? Os magos eram tão poderosos assim agora? Após um momento de silêncio atordoado, eles decidiram atacar enquanto o Doutor Estranho estava distraído. Assim que eles começaram o ataque, o Doutor Estranho voltou à realidade. No momento seguinte, mais de 100 versões dele conjuraram simultaneamente chicotes mágicos dourados, cada um deles atacando os fanáticos. Sob o olhar chocado de Amanda, cada um deles estava firmemente amarrado por quase 10 chicotes dourados cada. O grande número de amarras os deixou completamente imobilizados. Como uma maga, como você pode ser tão poderosa? Exclamou Amanda com a descrença estampada no rosto. Você é a atual maga suprema? Caso contrário, ela não conseguia entender como um mero mago da Terra poderia exercer tal poder, muito além do conhecimento divino que lhe havia sido concedido. Não pode ser o nosso Deus que está errado. Deve ser você, mago. Amanda sibilou olhando feio para ele. O Doutor Estranho deu um sorriso irônico. Seu Deus? O seu suposto Deus é apenas um demônio dimensional comum. Não é nada comparado a ele. Amanda e seus companheiros congelaram, confusos com as palavras dele. O que você quer dizer? Antes que pudessem processar a informação, a fúria tomou conta do choque. Seu mago viu. Como ousa insultar nosso Deus? Blasfemador. Maldito herege. Os fanáticos explodiram em fúria, gritando obscenidades. O Doutor Estranho, desinteressado em mais discussões, acenou com a mão para abrir vários portais dourados. Com um movimento rápido do pulso, preparou-se para arrastá-los todos até Camartage para a inspeção do ancião. Para onde você está nos levando? A voz de Amanda tremeu, mas seus olhos logo endureceram com determinação. Ela zombou friamente. Você não pode impedir a chegada do Deus Supremo. Todos os que desafiarem sua glória perecerão no final. Por fim, ela gritou: Deus, estou contigo. As pupilas do Doutor Estranho se contraíram quando o corpo de Amanda explodiu repentinamente em uma névoa de sangue. Os outros fanáticos, testemunhando suas ações, seguiram o exemplo, gritando em uníssono: Deus, estou contigo. Antes que o Doutor Estranho pudesse reagir, todos eles detonaram, sua névoa de sangue convergindo para o círculo mágico. O círculo começou a brilhar com uma luz vermelha ameaçadora. O Doutor Estranho rapidamente invocou os raios de Baltac, destruindo o círculo mágico. Estrondo. Um relâmpago dourado crepitou, deixando uma enorme cratera onde antes ficava o círculo. Entretanto, mesmo quando destruiu o círculo, o Doutor Estranho não conseguiu se livrar da inquietação em seu coração, sentindo que seu propósito não havia sido totalmente frustrado. Enquanto isso, a 1 quilômetro de distância, dentro de uma sala mal iluminada, um jovem sardento estava sentado em frente ao computador. De repente, ele congelou com uma expressão confusa. Quem é você? Uma voz estranha ecoou em sua mente. Não se preocupe com quem eu sou, respondeu a voz. Só saiba que se me ajudar, posso lhe conceder poder. Poder? O jovem chamado Luan ficou momentaneamente atordoado. Então, duas imagens surgiram em sua mente, uma de uma figura vestida de preto e a outra de branco. Serei como o Messias e o herói do manto branco? A voz fez uma breve pausa, confusa, mas rapidamente descartou a pergunta. Messias e herói de capa branca? Provavelmente apenas dois humanos fortes. Humanos eram triviais. Com o poder que podiam conceder, superá-los seria fácil.
Claro, disse a voz confiantemente. Os olhos de Luan brilharam de excitação. Como um mutante fraco de segunda categoria, ele sempre invejou o Messias e o herói da capa branca por sua imensa força. Agora, parecia que ele tinha uma chance de ser como eles. Não, eu vou superá-los. Luan pensou com alegria. Capítulo 412. Quanto mais Luan pensava nisso, mais animado ficava. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou curioso. A voz estranha ecoou novamente. Prepare um ritual mágico, canalize meu poder para este mundo, destrua 3 santuários e prepare-se para minha descida. Ao ouvir as instruções, uma ponta de dúvida e hesitação brilhou nos olhos de Luan, mas desapareceu rapidamente. Ele já havia começado a imaginar a cena, transformar-se em um ser terrivelmente poderoso, ficar triunfantemente diante do herói da capa branca e do Messias, esmagando-os com facilidade enquanto fazia comentários desdenhosos. O que devo fazer? Perguntou Luan, transbordando de entusiasmo. A voz estranha respondeu friamente. Um sacrifício de sangue. O ritual requer vidas e seu sangue. A expectativa encheu os olhos de Luan enquanto ele imaginava o momento de ganhar o poder concedido pela entidade e superar completamente o Messias e o herói do manto branco. Enquanto Luan se deleitava com suas fantasias e o Doutor Estranho ponderava sobre o súbito aumento do poder divino, Sid pairava calmamente sobre as ruas de Washington. DC. Abaixo dele, todos que o viam instintivamente cobriam a boca com os olhos arregalados de medo e descrença. Olhando para as pessoas lá embaixo, Sid não lhes deu atenção. Seu foco estava voltado para o destino à frente. Se ele pretendia confrontar a liderança americana e localizar seu quartel-general militar, o primeiro passo lógico seria a própria sede do poder. Convenientemente, a Casa Branca ficava em Washington, e ele não havia descido muito longe dela. Com esse pensamento, ele se moveu, voando firmemente em direção à Casa Branca. O que o Messias está planejando fazer? Para onde ele está indo? As pessoas nas ruas inicialmente suspiraram de alívio quando o viram sair, mas logo a confusão tomou conta delas. Não demorou muito para que alguém percebesse sua direção e exclamou, por ali. Não é lá que fica a Casa Branca? A Casa Branca? O choque tomou conta da multidão. É lá que o presidente reside. Enquanto especulavam alarmados, agências governamentais em Washington entraram em ação ao receber notícias da presença do Messias. Apesar da resposta rápida, a proximidade de Sid com a Casa Branca deixou-os com pouco tempo para se preparar. Quando Sid chegou ao perímetro da Casa Branca, os veículos blindados que patrulhavam a área pararam abruptamente. Policiais armados, incluindo equipes da SWAT e agentes do FBI, desembarcaram rapidamente com armas e escudos em mãos. Em uníssono, eles levantaram suas armas de fogo pretas, mirando diretamente em Sid, que pairava no ar. Uma voz alta e amplificada de um homem de meia idade ecoou pelo alto-falante. Messias, qual é o seu propósito aqui? Pare imediatamente. Se vocês não pararem, vamos abrir fogo. Embora a voz tivesse um tom de advertência, ela não conseguiu mascarar o medo subjacente. Se fosse qualquer outra ameaça, teriam atirado no momento em que se aproximasse do perímetro. Não teria havido negociação. Mas não se tratava de uma ameaça qualquer, era o Messias. Até o diretor do serviço secreto, que emitiu o alerta de uma zona segura, sentiu-se apreensivo. Os policiais em terra, embora aparentemente resolutos, estavam igualmente hesitantes. Eles esperavam, contra todas as probabilidades, que o Messias simplesmente fosse embora. Enquanto isso, uma multidão de curiosos se reunia à distância, sem se deixar intimidar pelo perigo potencial. Sid lançou um breve olhar para os oficiais armados e civis abaixo, mas permaneceu indiferente. Continuou voando em direção à frente. Mal avançava 10 metros, ele notou vários pequenos drones de patrulha se aproximando. A câmera de cada drone estava apontada para ele. Ao mesmo tempo, Sid sentiu a presença de atiradores escondidos à distância. Mais de 1000 rifles estavam apontados para ele. Embora nada disso representasse uma ameaça real para ele, Sid achou o nível de segurança da Casa Branca um tanto divertido. Os alto-falantes dos drones emitiram outro aviso. Messias, este é seu último aviso. Se você prosseguir, tomaremos providências. Isso não vai acabar bem para ninguém. De longe, o leve rugido dos motores a jato chegou aos ouvidos de Sid. Virando-se ligeiramente, ele viu 5 caças decolando de uma base aérea próxima, aproximando-se rapidamente de sua localização. Tal demonstração de poder de fogo poderia ter intimidado qualquer terrorista ou até mesmo Magneto, que se veria em desvantagem. O governo há muito tempo desenvolvia armas específicas para combatê-lo, como armas de fogo e balas de plástico. Infelizmente para eles, nada disso importava para Sid. Enquanto isso, as notícias sobre a situação na Casa Branca se espalharam rapidamente. Alguns souberam por meio de espiões, outros por meio de pessoas de dentro do governo. Uma rede de televisão particularmente audaciosa recebeu a informação e, numa tentativa de aumentar a audiência, começou a transmitir o evento ao vivo. Em pouco tempo, os americanos de todo o país estavam grudados em suas telas, assistindo ao drama que se desenrolava. Um âncora nervoso falou em tom apressado. Notícias de última hora. Notícias de última hora. Estamos relatando um incidente em andamento que parece ser um ataque terrorista. O local é a Casa Branca, e a figura na filmagem não é ninguém menos que o Messias. O que ele está planejando fazer? Imagens de drone transmitidas ao vivo do local mostraram policiais fortemente armados cercando a Casa Branca e uma figura solitária vestida de preto pairando acima. Messias.
No momento em que o viram, espectadores do país inteiro ficaram chocados. A notícia se espalhou como fogo e a audiência da transmissão disparou. Na Escola Xavier para jovens superdotados, o professor Charles, Magneto da Irmandade, Tony da Torre Stark em Nova York, assim como agentes da SHIELD e da Hydra, todos sintonizados para assistir. Até Luan, cuja mente estava parcialmente ocupada pela voz da entidade, percebeu a transmissão. Olhando fixamente para a figura na tela, ele murmurou com admiração: é o Messias. O que ele está planejando fazer? Capítulo 413. Messias? O deus demônio dimensional, observando a cena, não conseguiu esconder uma pontada de surpresa. Olhando para a figura vestida de preto na transmissão, ele perguntou: é este o Messias de quem você estava falando? Aquele que você quer se tornar? Luan, grudado na tela com os olhos cheios de inveja e ciúme, assentiu vigorosamente. Sim, eu quero ser igual a ele, não, eu quero superá-lo. Ele gritou de excitação e expectativa. Ao ouvir isso, o deus demônio olhou para a figura negra na tela e riu baixinho. Um humano? Isso não é um desafio. Superá-lo seria fácil. A excitação de Luan aumentou. Sua mente fervilhava com imagens de si mesmo ofuscando o Messias, tornando-se o ser mais poderoso. Enquanto isso, no local da transmissão ao vivo, a situação estava piorando. Sob os olhares atentos dos espectadores reunidos e dos policiais armados, Sid flutuou calmamente em direção ao prédio principal da Casa Branca, com sua expressão inalterada. Abra fogo, páreo. Ao comando do diretor do serviço secreto e de outros oficiais de alta patente, os policiais levantaram suas armas de fogo. Atiradores de elite, escondidos em posições estratégicas, também miravam o Messias. No momento seguinte, balas silenciadas rasgaram o ar, com projéteis de alto calibre mirados diretamente na cabeça e nos olhos de Sid. Todos assistiam em suspense. Os moradores, os oficiais de alta patente, os telespectadores por toda a América e até mesmo Luan e o deus demônio dimensional. As balas atingiram o alvo, e nada aconteceu. Sid não moveu um músculo. Ele nem ativou suas habilidades. O diretor do serviço secreto, altos funcionários ocultos e muitos outros se animaram momentaneamente. Será que é mesmo? O Messias está confiante demais? Talvez possamos. Antes que pudessem terminar o pensamento, suas expressões congelaram. As balas caíram inofensivamente no chão. As balas perfurantes, projetadas para perfurar os materiais mais resistentes, não surtiram efeito. Era como se o corpo de Sid fosse feito de aço. Bala após bala caía no chão, enquanto Sid permanecia completamente imperturbável, seu corpo imóvel, sua expressão inalterada. O que está acontecendo? Como os olhos dele aguentaram isso? Estupefatos, eles ordenaram que a filmagem do drone fosse reduzida para análise. As imagens em câmera lenta foram exibidas em telas por todo o país, permitindo que todos, desde Tony na Torre Stark até inúmeros cidadãos, testemunhassem a verdade. As balas giraram no ar e atingiram a cabeça de Sid. Quando atingiram sua pele, amassaram-se como papel alumínio, caindo no chão sem deixar sequer um arranhão. Até as balas apontadas para seus olhos tiveram o mesmo destino. Eles amassaram e desabaram, como se estivessem batendo em uma superfície rígida, enquanto Sid nem piscou. Impossível! O diretor do serviço secreto e os oficiais ocultos gritaram em descrença. Torre Stark. Tony, observando a cena, balançou a cabeça, exasperado. Esse garoto. Ele sabia que o Messias era poderoso, mas isso era absurdo. Se Sid tivesse ativado algum tipo de habilidade defensiva, Tony poderia ter aceitado como normal. Mas receber golpes diretos nos olhos sem pestanejar? Olhos de aço? Que tipo de corpo monstruoso é esse? Tony murmurou, lutando para entender o que estava vendo. Escola Xavier. O professor Charles também franziu a testa, confuso. Seja Charles, Magneto ou civis assistindo à transmissão, todos ficaram atordoados e perplexos com a exibição. Cidade de Nova York. Luan, com o olhar fixo na tela, sussurrou com uma mistura de desejo e inveja. Como o Messias é tão forte? Se ao menos fosse eu. Ao lado dele, o deus demônio dimensional estudava a imagem de Sid pensativamente. Não é de se admirar que você queira se tornar como ele, disse. Este humano é realmente intrigante. Seu corpo é inesperadamente formidável. Sorriu com interesse crescente. Luan, cheio de excitação nervosa, perguntou: posso me tornar como ele? O deus demônio fez uma pausa antes de sorrir confiante. O que há de tão difícil nisso? Com o meu poder, você poderia até superá-lo. Sério? Os olhos de Luan brilharam de alegria. De volta à Casa Branca. Enquanto isso, Sid, não afetado pelas balas, começou a se sentir um pouco irritado. Embora as balas não pudessem feri-lo, ocasionalmente atingiam suas roupas, o que não era o ideal. Casualmente, ele ativou um escudo refletivo. No momento em que o escudo se formou, as balas recebidas desapareceram e foram absorvidas pelo vazio. É ruim. O Messias está usando seus poderes mutantes. Alguém gritou alarmado. Os oficiais se apressaram para levantar seus escudos pretos e se proteger, preparando-se para a retaliação. Seus medos foram confirmados quando uma saraivada de balas caiu repentinamente, refletida pelo escudo refletivo. Bang! 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 Os escudos reforçados resistiram, mas por pouco, crivados de pequenos amassados e buracos. Embora ilesos, os policiais sabiam que não era melhor continuar provocando Sid. Maldito Messias! Cada uma das habilidades dele é tão problemática, murmurou o diretor do serviço secreto com os dentes cerrados.
cidade de Nova York. O deus demônio dimensional, ainda observando, ficou momentaneamente surpreso. Ele não só tem um corpo forte, como também possui habilidades reflexivas. Ele sorriu, intrigado. Um corpo forte e poderes fascinantes. Não é de se admirar que esse garoto humano esteja tão ansioso para imitá-lo. Este Messias é bem interessante. De volta à cena, Sid, cercado por seu escudo refletivo, continuou seu voo tranquilo em direção ao prédio principal da Casa Branca. Ao se aproximar da estrutura majestosa, cercada por vegetação exuberante, sua expressão permaneceu calma e indiferente. Mas enquanto Sid estava calmo, os que estavam dentro da Casa Branca estavam completamente desorganizados. Capítulo 414. O Messias está se aproximando. O que ele planeja fazer? Dentro da Casa Branca, o caos reinava. Até o presidente parecia inquieto, debatendo se deveriam recuar para o bunker subterrâneo. Em desespero, a linha final de defesa foi implantada. Sob os olhos atentos de inúmeros policiais da SWAT e civis, mais de 100 robôs sentinelas pretos emergiram de cantos escondidos, voando rapidamente para suas posições. As silhuetas escuras riscavam o céu, sua presença ameaçadora. Essas sentinelas estavam posicionadas ao redor da Casa Branca para proteger contra ameaças mutantes. No entanto, embora estivessem preparadas para lidar com mutantes como Magneto, não foram projetadas para lidar com seres do calibre do Messias. Suas limitações se tornaram aparentes no momento seguinte. Longe de Washington, em uma base militar secreta, oficiais de alta patente receberam relatos do incidente. Eles assistiram à transmissão em seus monitores e viram o Messias cercado por sentinelas. Ele perdeu o juízo? Atacando a Casa Branca? Ele realmente pretende declarar guerra contra nós? O general Field deu um soco na mesa com o rosto vermelho de raiva. Perto dali, um homem de terno preto e branco, com cabelo penteado para trás, conhecido como diretor Alessandro, zombou. O Messias está realmente delirando. Ele acha que um único mutante, mesmo de nível ômega, pode desafiar o poder da América? A voz de Alessandro transbordava de desprezo. Por ora, as ações do Messias significavam que ele enfrentaria toda a ira da nação, deixando Alessandro a salvo de qualquer possível retaliação. Ao seu lado, o Dr. Bolívar Traz, o criador dos Sentinelas, permitiu-se um pequeno sorriso. A queda iminente do Messias era um alívio. Nesse momento, as telas mostraram o Messias levantando a mão. Ele está prestes a usar seu poder. A atenção de todos se aguçou. Que habilidade o Messias demonstraria desta vez? Na Casa Branca. Antes que os sentinelas pudessem agir, Sid estendeu a mão direita. Um clarão de luz azul surgiu. Ele liberou um raio de energia de nível 5. Sob o olhar dos agentes das SWAT civis, funcionários da Casa Branca, Alessandro e sua equipe, bem como Tony Stark e outros observando de longe, um raio brilhante de energia azul irrompeu da mão de Sid. O feixe se estendeu por quase 2 quilômetros, conectando a Terra e o céu. A extensão do feixe de energia deixou todos momentaneamente atordoados. Como pode demorar tanto? Isso foi algum tipo de ilusão? Enquanto eles lutavam para compreender o que estavam vendo, Sid girou o enorme raio em direção aos sentinelas. A luz azul os atravessou com precisão cirúrgica. Em poucos segundos, o feixe atravessou todos os sentinelas, cortando-os de forma precisa na cintura. Baque, baque, baque. Um por um, os sentinelas desmantelados caíram do céu, com suas metades superior e inferior colidindo com o chão. Todos que assistiam ficaram sem palavras. Não que o Messias tivesse destruído os sentinelas, seu poder já era lendário. O que os deixou perplexos foi o tamanho e o alcance do raio. Torre Stark. Tony Stark esfregou os olhos, certificando-se de que não estava tendo alucinações. Então, com um tom de descrença, ele murmurou: esse garoto está ficando mais ultrajante a cada dia. Um raio tão longo e poderoso. Como ele conseguiu produzi-lo? Seus pensamentos foram interrompidos quando algo ainda mais chocante aconteceu na tela. De volta à cena, Sid olhou para a Casa Branca com uma expressão pensativa por um momento. Então seu olhar ficou frio. Segurando o feixe de energia, ele o balançou para baixo em direção à estrutura icônica. Sob inúmeros olhares atentos, a luz azul riscou o céu, cortando-o com um rugido ensurdecedor. Estrondo. A Casa Branca tremeu violentamente antes de se dividir em duas partes, cortada ao meio. A força destrutiva não parou por aí. O raio atravessou ruas e prédios distantes, deixando uma cicatriz profunda e aparentemente sem fundo em Washington. A vala se estendia por mais de 1 quilômetro e era assustadoramente profunda, assemelhando-se a um abismo. Suspiros de choque e descrença ecoavam por todos os cantos. O ataque casual do Messias devastou a Casa Branca e deixou Washington marcada. Apesar de conhecer a reputação do Messias, ninguém esperava que ele causasse uma destruição tão catastrófica sem utilizar suas habilidades mais famosas de nível ômega. Da Casa Branca a vários locais ao redor do mundo, as pessoas que assistiam ao evento respiraram fundo, com descrença palpável. Escola Xavier. Na Escola Xavier, o professor Charles e sua equipe ficaram igualmente surpresos. Wolverine quebrou o silêncio com um suspiro. Ciclope, acho que estou começando a acreditar que Sid realmente eliminou todos os sentinelas naquele futuro. Os X-Men trocaram olhares inquietos. Inicialmente, eles duvidaram da afirmação de Wolverine de que o Messias havia destruído sozinho todos os sentinelas e até mesmo sua unidade de controle mestre em um futuro distópico. Mas agora, testemunhando essa demonstração, eles foram forçados a reconsiderar.
Talvez o Messias realmente possuísse o poder de aniquilar todos os sentinelas. Escudo. Enquanto isso, na SHIELD, os agentes que espionaram a escola de Xavier ficaram igualmente perplexos. Nikolai, um homem grisalho de meia-idade com uma barba espessa, murmurou incrédulo. Como ele é capaz disso? A menção do Messias erradicando os futuros sentinelas ressurgiu em sua mente. Com esse tipo de poder, talvez não seja impossível para ele lidar com alguns desses sentinelas do futuro, ele admitiu relutantemente. Ainda assim, erradicar completamente todos os sentinelas, incluindo sua unidade de controle mestre, parecia muito improvável. Esse nível de destruição estava simplesmente além da imaginação. Capítulo 415. Enquanto isso, o diretor Nick ficou igualmente atordoado, incapaz de esconder seu desconforto. Na Irmandade dos Mutantes, os olhos de Magneto ardiam de fervor. O Messias mais uma vez demonstrou uma força avassaladora. Se ele conseguisse se juntar à Irmandade, todo mundo humano cairia em suas garras ou, pelo menos, criar uma nação exclusivamente para mutantes seria uma tarefa trivial. Cidade de Nova York. Do outro lado da cidade, o jovem vestido de preto Luan assistia à transmissão com admiração. Isso é inacreditável, ele murmurou. Seu desejo ficava mais intenso a cada segundo. Se eu pudesse ter esse tipo de poder, ou melhor ainda, superá-lo. A voz de Luan tremia de excitação. O deus demônio dimensional que compartilhava sua consciência também ficou surpreso. Mutantes podem ficar tão fortes? Mesmo sendo um deus demônio dimensional, ele não pôde deixar de se maravilhar com as habilidades surpreendentes do Messias. Não é de se admirar que o garoto humano estivesse tão desesperado. Esse Messias realmente possuía um poder incrível. Base militar secreta. O rosto do General Field estava marcado pelo choque. Ao lado dele, Alessandro e o Dr. Bolívar Traz, que estavam zombando há poucos momentos, estavam congelados em descrença, suas expressões revelando uma pitada de medo. Sou só eu ou o Messias ficou ainda mais forte? Perguntou Traz, hesitante. Alessandro balançou a cabeça. Não, ele sempre foi tão forte. Deve ser a sua imaginação. Os terrenos da Casa Branca. As ruínas da Casa Branca estavam em ruínas. Os agentes da SWAT e da FBL olhavam para a cena, perplexos. A cicatriz profunda e sem fundo que atravessava Washington os arrepiou até os ossos. De repente, uma voz em pânico surgiu no alto-falante. Messias, você ao menos percebe o que fez? Quando Sid levantou a mão novamente, o diretor do serviço secreto mudou rapidamente o tom. Messias, o que você quer? Podemos negociar. Por favor, parem com essa loucura. Vamos conversar. Sid arqueou uma sobrancelha diante do apelo, mas permaneceu impassível. Seu olhar se voltou para a Casa Branca dividida, e ele se preparou para descer, com a intenção de capturar alguns dos altos funcionários e descobrir as posições ocultas dos militares. Naquele momento, uma perturbação espacial emanou dos restos da Casa Branca. O que é isso? A ondulação parecia familiar, e Sid rapidamente se lembrou de onde a havia sentido antes, durante a emboscada com mísseis no deserto egípcio. Uma compreensão ocorreu a ele. É aquela pessoa com habilidades espaciais, evacuando pessoas. Sem hesitar, Sid acenou com a mão, lançando uma barreira mágica do caos sobre toda a Casa Branca. Em um instante, a magia consumiu a estrutura, reduzindo-a a escombros antes de desintegrá-la completamente no nada. Todo o processo aconteceu tão rápido que, para os espectadores, pareceu que Sid apenas acenou com a mão, fazendo com que a Casa Branca desaparecesse no ar. O que substituiu o grande edifício foi uma camada de ladrilhos e um grupo de indivíduos em pé no meio das ruínas. Esses indivíduos, claramente autoridades de alto escalão, ficaram paralisados no lugar, com a descrença estampada em seus rostos. Entre eles estava um jovem branco na casa dos 20 anos, com as mãos brilhando com distorções espaciais. À medida que se movia, um funcionário após o outro desaparecia. O colapso repentino da Casa Branca os deixou em choque. O que aconteceu? O jovem, identificado como Evan, olhou ao redor confuso, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Quando seus olhares se voltaram para cima, eles viram o Messias descendo lentamente em sua direção. Rápido, tirem-nos daqui! Gritou um homem idoso com cabelos grisalhos. A expressão de Evan se contorceu de urgência e frustração. Teletransportar objetos era fácil para ele, mesmo em grandes quantidades e a grandes distâncias. Mas com seres vivos a história era diferente. Exigia precisão e agilizar o processo colocava em risco a morte dos frágeis humanos que ele tinha a tarefa de salvar. Apesar da apreensão, Evan cerrou os dentes e se esforçou ao máximo. Sob inúmeros olhares atentos, as veias saltavam na testa de Evan, e sangue escorria de seu nariz enquanto ele gritava de esforço. Num instante, o espaço ao redor dele e dos demais oficiais começou a se distorcer. Os observadores prenderam a respiração. Será mesmo? Será que o Messias seria frustrado desta vez? Alessandro e seus colegas sentiram um breve momento de desgosto. Acima da cena, Sid percebeu as ações de Evan e instintivamente se preparou para usar magia do caos para detê-lo. Mas à medida que as ondulações espaciais se intensificavam, Sid de repente sentiu uma sensação peculiar. Era como se ele pudesse controlar a distorção espacial. Seguindo essa intuição, Sid estendeu a mão direita e alisou o espaço ao redor de Evan e dos oficiais. Imediatamente as distorções se dissiparam. Evan congelou no lugar, com as mãos tremendo. O que aconteceu com meus poderes? As ondulações espaciais desapareceram completamente, deixando Evan olhando para as mãos, incrédulo.
Seu olhar se voltou para cima, para a figura vestida de preto pairando acima dele. Messias, foi você? Evan gaguejou. O que você fez? Os altos funcionários também voltaram sua atenção para Sid, com os olhos arregalados de choque e confusão. Até o próprio Sid ficou momentaneamente surpreso. Isso realmente funcionou? A sensação peculiar persistiu enquanto Sid ponderava suas ações. Essa sensação deve estar relacionada à transferência espacial de nível 5. Aparentemente a habilidade tinha propriedades que ele ainda não havia compreendido ou explorado completamente. Será que eu conseguiria reproduzir o que aquele mutante acabou de fazer? Sid refletiu, intrigado. Ele descartou o pensamento por enquanto, sua atenção retornando aos oficiais e a Eva abaixo. Enquanto isso, os policiais da SWAT, agentes da FBL e espectadores, incluindo Tony Stark e outros que observavam de longe, finalmente saíram do seu estupor, percebendo a magnitude do que acabará de acontecer. Capítulo 416. Torre Stark. O que o Messias acabou de fazer? Tony, sentado em sua cadeira assistindo a transmissão na televisão, não pôde deixar de sentir sua pálpebra tremer. A grandiosa Casa Branca ruiu e se desintegrou em um instante. Que tipo de poder mutante era esse? E aquele mutante espacial na filmagem? Sua habilidade falha estava de alguma forma conectada ao Messias. Tony estava cheio de inquietação. Não era só ele, Nick e seus agentes da SHIELD, o professor e outros da Academia X, militares em bases secretas e até seres extradimensionais. Todos estavam perturbados. Habilidades mutantes podem fazer tanto? O que ele acabou de lançar? A curiosidade do demônio extradimensional havia praticamente se dissipado, deixando para trás o espanto. Este mutante desafiou tudo que o demônio havia compreendido sobre eles por milênios. Mutantes não deveriam ser tão fortes ou ter habilidades tão diversas. O demônio estava profundamente confuso. Na misteriosa base militar, Alessandro e Dr. Bolívar ficaram congelados de medo. No local, passando o olhar pelo jovem chocado e pelos 11 oficiais americanos de alta patente abaixo, Sid fez um gesto com a mão, suprimindo o brilho mágico caótico antes de lançar sua magia do caos. Ah! Um homem idoso com cabelos grisalhos gritou quando uma força invisível da magia do caos o ergueu no ar. Me solta! O que você quer, Messias? O infeliz deputado Youssef, que viera se encontrar com o presidente, empalideceu. O arrependimento tomou conta de seu coração. O presidente fugiu cedo, deixando-os para lidar com essa figura perigosa. Se ele não tivesse vindo à Casa Branca. Perto dali, o jovem Evan soltou um grito de dor. Sid olhou para baixo e viu Evan tremendo violentamente, com veias saltadas na testa, olhos vermelhos e sangue escorrendo pelos orifícios. Os sentidos aguçados de Sid captaram algo incomum dentro de Evan. Alguma força externa o havia levado ao frenesi, amplificando drasticamente seus poderes. Com uma leve carranca, Sid decidiu agir. Testando suas habilidades e eliminando possíveis problemas, ele levantou a mão. À vista de todos, Sid realizou um deslocamento espacial. Desta vez, porém, ele não mirou em si mesmo, mas no jovem abaixo. Quando Evan tentou o teletransporte espacial antes, Sid sentiu que poderia reproduzi-lo. Então ele tentou. O momento seguinte confirmou seu palpite. Para espanto dos espectadores, Evan desapareceu de seu lugar e reapareceu na frente de Sid. Foi isso. Enquanto as pessoas se esforçavam para compreender o que estavam vendo, os olhos de Sid brilhavam de compreensão. Funcionou? Fixando o olhar na perplexa Evelyn, Sid estendeu a mão sem hesitar e ativou a extração de alma, atingindo o peito de Evan. Bang! No instante seguinte, sob os olhares atônitos do congressista Youssef e outros, uma figura transparente foi retirada pela mão de Sid. A forma translúcida tinha uma semelhança exata com o rosto de Evan. Essa visão imediatamente fez a imaginação deles disparar. Isto é, uma alma? Oh meu Deus! Exclamou o deputado Youssef. Histórias de almas existiam no mundo todo, mas ver uma alma na realidade era algo sem precedentes para Youssef. Ele não foi o único chocado. Em todo o mundo, todos que testemunharam a cena ficaram sem palavras. Até mesmo cientistas que acreditavam firmemente na supremacia da ciência e descartavam os mutantes como meras anomalias genéticas ficaram profundamente abalados. Uma alma? Os humanos realmente tinham alma? Almas sempre foram consideradas mero folclore. Agora, uma delas se materializava diante de seus olhos. Essa revelação pode derrubar inúmeras teorias científicas e até mesmo validar alguns mitos. Em meio aos seus pensamentos, a imagem mais marcante era a do Messias flutuando. Torre Stark. Esse garoto Messias pode até manipular almas? Tony ficou maravilhado, incrédulo. Que tipo de habilidade é essa? Na Academia X, o professor e outros ficaram igualmente perplexos. Os olhos do demônio extradimensional se estreitaram, seu espanto aumentando. Em todo o mundo, o choque se transformou em medo. Ninguém queria que brincassem com sua alma depois da morte. No local, Evan, cuja alma havia sido separada do corpo, recuperou a lucidez. Aterrorizado, gritou. O que você fez? Este é meu corpo? Mesmo sem sua forma física, a voz horrorizada de Evan era inconfundível. Você é um demônio? Você é um mutante. Como pode controlar almas? Supunha-se que os mutantes compartilhavam a mesma origem. Por que o Messias era tão assustador e único? Evelyn estava cheia de medo e confusão. Ignorando Evelyn, o olhar de Sid voltou-se para o homem idoso à sua frente. No momento seguinte, Sid liberou magia do caos.
As ondas psíquicas do feitiço rapidamente se infiltraram na mente do velho. Em pânico, o homem gaguejou. Messias, você? Sid perguntou friamente. Quem é o chefe da base experimental número 23? Onde os locais militares estão me mirando repetidamente? A cena ficou silenciosa enquanto todos os olhos se voltaram para Sid e o congressista Youssef. Então esse era o objetivo dele? Youssef congelou. Ele sabia as respostas. Mas como ele poderia revelá-los naquela situação? Falar abertamente lhe custaria o cargo, ou pior, o levaria à prisão. No entanto, permanecer em silêncio poderia ser ainda mais perigoso. Enquanto seu rosto se contorcia de indecisão, as ondas psíquicas de Sid sondavam sua mente, extraindo uma série de memórias relevantes. Guiar o processo tornou a recuperação de memórias importantes mais rápida. Em segundos, Sid descobriu a localização de inúmeras bases militares americanas, incluindo a secreta que ele procurava. Alessandro, Dr. Bolívar, então é aqui que vocês estão se escondendo. Capítulo 417. Olhando para os drones pairando a poucos metros de distância, Sid calmamente declarou: Alessandro, Bolívar e todos naquela base, em breve estarei visitando vocês. Suas palavras deixaram todos os presentes momentaneamente atordoados. Base militar misteriosa. O que o Messias quer dizer com isso? Tanto o comandante da base Alessandro quanto o Dr. Bolívar congelaram, seus rostos rapidamente ficando pálidos de medo. Será que o Messias descobriu a localização da base deles? Não, impossível. O Messias não poderia saber. Enquanto a confusão se espalhava pelo mundo, Sid ficou em silêncio, imerso em pensamentos. Ele olhou para o congressista Youssef e os outros presentes com um brilho nos olhos. Originalmente, seu plano era eliminá-los após reunir as informações. Mas a descoberta de sua recém-descoberta capacidade de transferência espacial despertou uma ideia diferente em sua mente. E ele não estava planejando fazer isso secretamente. Se ele fosse agir, seria à vista de todos. Afinal, ele já havia destruído a Casa Branca. Não havia sentido em se esconder agora. No momento seguinte, uma imagem da misteriosa base militar surgiu em sua mente. Sid ativou a transferência espacial experimentalmente. Imediatamente a energia luminosa dentro dele começou a se esgotar. O que você está fazendo? As pupilas de Evan se contraíram, sentindo algo extraordinário. Seu rosto se encheu de descrença. Num piscar de olhos, o espaço num raio de 1 quilômetro da Casa Branca começou a se distorcer. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, a paisagem ficou turva. Estrondo. Ah! Meu Deus, o que aconteceu? O chão tremeu violentamente. À medida que os moradores, as equipes da SWAT e as autoridades recuperavam os sentidos, uma onda de choque os atingiu. Que lugar é esse? A paisagem ao redor havia mudado. Os arranha-céus e outras estruturas haviam desaparecido, substituídos por uma natureza desolada. Vocês moveram uma área tão grande, incluindo as ruínas da Casa Branca, para outro local? Que tipo de poder é esse? Você também tem habilidades espaciais de nível ômega? A forma da alma de Evan gritou em descrença. Foi só então que os espectadores começaram a entender o que havia ocorrido. Toda a área, abrangendo as ruínas da Casa Branca, foi transferida para este novo local. Olhos cheios de choque se voltaram para o Messias flutuante. Torre Stark. Merda! Tony exclamou de queixo caído. Academia X. Ele. Sid. Logan gaguejou, completamente atordoado. Em outros lugares em Nova York, Luan ficou sem palavras, completamente surpreso. Até a expressão do demônio extradimensional revelava descrença. Habilidades espaciais incríveis? Como um mero mutante possui tanto poder? Luan hesitou e então perguntou nervosamente. Grande ser, você pode realmente me conceder poder além do dele? O demônio fez uma pausa, depois recuperou a confiança e sorriu ironicamente. Este humano é extraordinário, mas superá-lo não é impossível. Contanto que você siga minhas instruções, eu lhe concederei um poder maior que o dele. Ao ouvir o tom seguro do demônio, Luan ficou eufórico. Este grande ser é verdadeiramente poderoso. Se ele conseguir me fazer superar o Messias. Base militar misteriosa. O comandante da base Alessandro e o Dr. Bolívar ficaram em choque. Este lugar, parece familiar? Bolívar hesitou, olhando para a paisagem distante na filmagem. Alessandro teve o mesmo pensamento. Momentos depois, seus olhos se arregalaram em compreensão. Este lugar era? Não apenas eles, o general Felide e outros também notaram um cenário peculiar, com os corações batendo forte. Antes que pudessem agir, Sid deixou o congressista Youssef para trás e flutuou sobre a misteriosa base militar. Olhando para as estruturas militares, a expressão de Sid permaneceu calma. Não demorou muito para que o general Felide e os outros saíssem com os rostos tensos. Sob os olhares atentos dos cidadãos americanos e do mundo, o general Felide se aproximou cautelosamente. Eu sou o general Felide, ele anunciou com a voz trêmula. Messias, não haja precipitadamente, disse ele, tentando reprimir o medo. O que você quiser, eu tentarei atender. Há muitas figuras importantes aqui. Se você nos matar, não haverá como voltar atrás. Ir contra toda a América. Você não ia querer isso, ia? Se você... Enquanto ele falava, um traço de presunção e zombaria apareceu em seus olhos. Não importa o quão forte o Messias seja, ele ainda terá que se curvar à América, pensou ele presunçosamente. Mas antes que ele pudesse continuar, algo aconteceu que surpreendeu a ele e a todos que assistiam. Sid lançou-lhe um olhar frio. Estrondo. De 1000 metros no céu, um raio de energia azul desceu instantaneamente.
Pilar de energia da alma. Estrondo. As palavras do general Felid foram interrompidas quando a energia o engolfou. Um segundo depois, o pilar desapareceu, sem deixar vestígios de Felid. Silvo. A cena horripilante causou arrepios em todos. Alessandro e os outros estavam aterrorizados e furiosos. Como o Messias ousa matar o general Felid? E pior, como ele ousa desconsiderar o poder da América? Ele era louco? Mesmo que ele fosse poderoso, como ele poderia enfrentar a nação inteira? Pessoas ao redor do mundo que testemunharam isso estavam pensando a mesma coisa. Cid, com a expressão fria e indiferente, ergueu a mão novamente. Uma luz azul ofuscante irrompeu. O pilar de energia da alma, com 2 quilômetros de comprimento, apareceu. Então, ele avançou em direção à misteriosa base militar. Estrondo. O chão tremeu violentamente. Num instante, toda a base foi dividida em duas. Nova York. Torre Stark. O rosto de Tony ficou sério. Ele murmurou. O Messias realmente se decidiu? Ele não está com medo nenhum? Diante da perseguição implacável da América, ele realmente conseguiria resistir? Tony sentiu uma mistura de confusão e arrependimento. Da perspectiva dele, embora a nação pudesse sofrer pesadas perdas, o Messias acabaria caindo. Afinal, os Estados Unidos eram a superpotência número 1 do mundo. Não importa quão forte o Messias fosse, como ele poderia se opor a um país inteiro? Academia X, Irmandade de Mutantes. O professor, Magneto e outros pareciam preocupados, ansiosos sobre o futuro do Messias. Sede da S.H.I.E.L.D. Nick Fury franziu a testa. Esse garoto é louco mesmo? Ele praguejou baixinho, igual ao Cavaleiro Branco. Os dois são lunáticos. Cidade de Nova York. Luan congelou e então abriu um sorriso. Aos seus olhos, o Messias estava praticamente morto, se não morto de imediato, ou então abandonado para fugir em desgraça. Quando isso acontecesse, o mutante mais forte do mundo seria ele. Capítulo 418. Espere, ainda havia o problemático Cavaleiro Branco. Mas uma vez que o Cavaleiro Branco fosse derrotado, Luan sem dúvida se tornaria o mutante mais forte do mundo. O pensamento fez os olhos de Luan brilharem de excitação. No local, cortando casualmente a base militar ao meio, Cid moveu levemente sua mão direita, preparando-se para atacar novamente. Naquele momento, Alessandro, o comandante sobrevivente da base 23, gritou aterrorizado. Messias, você está louco? Indo contra uma superpotência como essa? O Dr. Bolívar, que estava por perto, também ficou perplexo. Você? Ao ouvir isso, Cid ergueu uma sobrancelha. Sua resposta foi balançar a mão. Estrondo. Um enorme raio azul riscou o céu, acompanhado por um assobio estridente. O pilar de energia da alma disparou como um raio, cortando Alessandro e Bolívar. Como humanos comuns, nenhum deles teve chance de reagir. Sentiram apenas uma dor aguda na cintura antes de perderem a visão. Quando recuperaram os sentidos, perceberam que tinham sido cortados ao meio. Seus gritos de agonia ecoavam. Os dois homens, acostumados a uma vida confortável, nunca haviam experimentado tamanha dor. Seus olhos se arregalaram, os rostos se contorceram em um tormento insuportável. Como ousa? Alessandro uivou incrédulo, com a voz carregada de veneno e angústia. Messias não. Projeto 37. Você não pode me matar. Sentindo seu corpo enfraquecer e sua mente ficar mais turva, Alessandro podia ver o fim chegando. Eu me arrependo, murmurou ele com os dentes cerrados. Eu devia ter te matado naquela época. Ao lado dele, Bolívar murmurou fracamente. Por que cheguei a esse ponto? Ouvindo suas palavras, Cid sorriu, olhando brevemente para Bolívar antes de fixar seu olhar no venenoso Alessandro. Dói? Aqueles sujeitos experimentais em seus laboratórios provavelmente sentiram a mesma dor, não é? Aposto que você gostou de vê-lo sofrer, disse Cid com um sorriso frio. Lembranças do que ele suportou naquela instalação voltaram à tona. Se Alessandro amava tanto experimentos, pensou Cid, ele poderia muito bem deixá-lo sentir a dor em primeira mão. Com isso, Cid diminuiu o pilar de energia da alma, deixando apenas uma lâmina de algumas dezenas de metros de comprimento. No segundo seguinte, ele desferiu golpes repetidos em Alessandro. A cada golpe, os gritos de Alessandro se intensificavam. Sua mão foi decepada em seguida. Não, eu não quero morrer. Em uma mistura de dor, terror, ódio e desespero, Alessandro finalmente desmaiou. Quanto a Bolívar, já gravemente ferido, a cena horrível foi demais para ele. Ele desmaiou no local. Ao ver que ambos os homens estavam praticamente mortos, Cid sentiu uma onda de satisfação. A questão de se ele ousaria matá-los não o preocupava nem um pouco. Ao contrário do professor e outros que hesitaram em matar figuras como Bolívar por medo de agravar a situação, Cid não tinha tais reservas. Para ele, a crise dos sentinelas que assolou os mutantes nem era um desafio. Essa cena ficou gravada na memória de todos que assistiram. Os sobreviventes no local ficaram paralisados de medo e suas expressões estavam completamente horrorizadas. Cid lançou-lhes um breve olhar, mas não se preocupou mais com eles. No momento seguinte, enormes pilares de energia da alma desceram do céu. Bum, bum, bum. Toda a base militar foi envolta em raios de energia azul. O chão tremeu violentamente e gritos desesperados encheram o ar. Em menos de um minuto, a enorme base foi reduzida a escombros. Onde antes ficava a base, agora havia uma imensa cratera sem fundo. Cid olhou para o poço com indiferença. Embora ele tenha liberado vários pilares de energia da alma de nível 5, suas reservas de energia luminosa foram pouco afetadas. Ele fez um cálculo rápido.
Se ele continuasse usando habilidades padrão de nível 5, ele ainda poderia realizar mais de 1.800 ataques. Isso foi mais do que suficiente para destruir este lugar inúmeras vezes. Enquanto Sid permaneceu indiferente à enorme cratera que ele deixou para trás, enviou ondas de terror e admiração a todos que a testemunharam. O Messias parecia mais assustador do que nunca. Agora, com apenas um olhar, ele podia invocar raios devastadores capazes de destruir uma enorme base militar. Enquanto o mundo cambaleava com choque, Sid se mudou para o antigo local da Casa Branca. Ao chegar lá, ele viu Youssef e outros tentando desesperadamente reconectar a alma de Evan ao seu corpo, pressionando-a contra o cadáver em vão. Foi um esforço inútil. A menos que fossem especialistas em magia da alma, capazes de purgar a energia deixada pela extração da alma, não havia como Evelyn retornar ao seu corpo. Ao ver Sid descer, o medo encheu os olhos de todos os presentes, incluindo a alma de Evan. O que você quer, Messias? Um homem careca na multidão, chamado Warner, gritou de terror. Suas palavras silenciaram a área. Todos os olhares se voltaram para Sid, horrorizados. Sid não disse muita coisa. Um pilar de energia da alma se materializou em sua mão. A luz azul brilhou. Vendo isso, Youssef e os outros perceberam o que o Messias pretendia. Não, você não pode nos matar. Se fizer isso, enfrentará uma perseguição sem fim. Youssef gritou com a voz trêmula. Seu poder não resistirá. Ninguém pode resistir ao poder total da América, a maior superpotência do mundo. Messias, sua força não é suficiente. Isto é a América. Sou congressista. Contanto que você me deixe vivo. Outros no grupo assentiram fervorosamente, suas expressões cheias de medo e autoconfiança. O Messias não ousaria. Ele não ousaria desafiar a América. Naquele momento, não apenas os presentes, mas também espectadores de todos os Estados Unidos e do mundo compartilharam o mesmo pensamento. Até Tony da Torre Stark pensou o mesmo. Matar o general Felid e outros era uma coisa, mas deixar Youssef vivo poderia dar uma chance para negociações. No mínimo, poupá-los poderia fazer os Estados Unidos pensarem 2 vezes antes de agir precipitadamente. Capítulo 419. Certamente, o Messias hesitaria agora, certo? Diante da vingança implacável da América, ninguém poderia permanecer destemido ou resistir indefinidamente. Não importa o quão poderoso o Messias tenha parecido no passado, assumir um superpoder estava, sem dúvida, além de suas habilidades. Enquanto as pessoas se apegavam à esperança de que o Messias pudesse reconsiderar e poupar Youssef e os outros, uma cena inacreditável se desenrolou. A expressão de Sid permaneceu calma enquanto ele balançava a mão. Estrondo. Num instante, o chão ficou marcado por vários cortes profundos e sem fundo. Youssef e seu grupo, congelados em choque, foram rapidamente cortados em pedaços. Ele realmente ousou? Youssef e os outros não conseguiam acreditar. Em sua descrença, choque e falta de vontade, suas vidas desapareceram. Estrondo. O mundo inteiro ficou boquiaberto diante daquela cena. O Messias ousou fazer isso? Sem deixar espaço para negociação, ele matou diretamente aqueles altos funcionários? Como ele pôde? Mesmo que ele fosse forte, não havia como se opor a uma nação inteira. Ele é louco. O Messias é um louco. Chegou o fim para ele. A América vai caçá-lo implacavelmente agora. Não importa o quão poderoso ele seja, mesmo sendo um mutante de nível ômega, ele está acabado. Ao redor do mundo, inúmeras pessoas assistiram à transmissão com os olhos cheios de satisfação com o ocorrido. Nova York. Torre Stark. Isso é ruim. Tony suspirou profundamente. Com Youssef e os outros mortos, todas as chances de reconciliação desapareceram. O Messias tinha verdadeiramente. Tony suspirou novamente arrependido. Na Academia X, Charles e Eric sentiram seus corações afundarem de ansiedade. O Messias foi muito impulsivo. Em outro lugar em Nova York, o sorriso de Luan se alargou. O Messias estava consumado. Mesmo que ele resistisse por um tempo, seu destino estava selado. Enquanto Luan se deleitava em sua alegria, o demônio extradimensional que o habitava riu. O poder desse mutante é impressionante, mas ele não sabe como esconder sua força ou se curvar diante de forças maiores. Desafiar uma superpotência como um único indivíduo, tal arrogância só levará à sua queda. O demônio falou com certeza. Como um ser dimensional, ele viu inúmeros indivíduos desafiarem o coletivo e sempre os viu encontrar fins trágicos. O Messias não seria exceção. Ao ouvir as palavras do demônio, os olhos de Luan brilharam de alegria. Se até mesmo esse grande ser acreditasse nisso, então o Messias certamente estava condenado. Agora, continuou o demônio, enquanto a atenção de todos está no Messias, você deve preparar o ritual e destruir os 3 santuários da Terra. Luan congelou momentaneamente antes que sua excitação aumentasse. Em breve, terei poder além do Messias e do Cavaleiro Branco? O pensamento o encheu de alegria. No entanto, uma certa dúvida surgiu em sua voz. Grande, com meu poder fraco atual, posso realmente completar sua tarefa? Não se preocupe, disse o demônio com um leve sorriso. No segundo seguinte, ele se conectou à sua verdadeira forma na dimensão, enviando uma imensa onda de poder. Estrondo. Um vento forte uivava pela sala. Luan ficou atordoado, sentindo seu corpo ser tomado por uma força avassaladora que parecia não ter fim. Com minha vontade e conexão com minha verdadeira forma, o poder que concedo será suficiente para sua tarefa. Neste momento, seu poder não é menor que o do Messias. Preparar o ritual e destruir os santuários da Terra não deve ser um desafio para você. Os olhos de Luan se arregalaram em choque.
Não é mais fraco que o Messias? Ele engasgou, seu rosto cheio de admiração. Haja rápido, ordenou o demônio severamente. Este poder é temporário. Se falhar, você retornará ao seu eu fraco. Mas se tiver sucesso, quando eu reivindicar a terra, devorarei o Messias e lhe concederei o poder dele. Sim, Luan estava em êxtase. Olhando para a imagem do Messias na transmissão, ele sorriu. Messias, você viverá por enquanto, ele zombou. Rindo sozinho, Luan revisou o conhecimento concedido pelo grande ser. No segundo seguinte, ele canalizou o poder do demônio para criar um portal verde para um local distante. Luan entrou no portal e desapareceu. Em menos de 10 minutos, usando o portal e o poder do demônio, ele reuniu todos os materiais para o ritual. Sob a orientação do demônio, o ritual mágico foi concluído quase instantaneamente, pronto para ser ativado. Entretanto, sabendo que o ato atrairia a atenção dos magos da Terra, o demônio instruiu Luan a primeiro destruir os 3 santuários. Passando por outro portal verde, Luan chegou ao santuário de Hong Kong. Olhando para a estrutura recentemente reconstruída, Luan zombou. No momento seguinte, dezenas de flechas verdes se materializaram, disparando em direção ao santuário como raios. O que está acontecendo? Tá. Os gritos dos magos defendendo o santuário ecoaram enquanto a estrutura desmoronava sob o ataque implacável. Mesmo com proteções defensivas e barreiras mágicas, o santuário não conseguiu resistir ao ataque. Com o santuário de Hong Kong destruído, Luan não perdeu tempo e abriu outro portal para o santuário de Nova York. Usando o mesmo método, ele o destruiu em um instante. Finalmente, ele chegou ao último santuário. Estrondo. Com sua destruição, a rede mágica que protegia a terra desapareceu. Kamar-Taj. O ancião congelou no meio do chá. O Doutor Estranho olhou para o céu, com o rosto cheio de descrença. Todos os 3 santuários foram destruídos? Como isso é possível? Ele murmurou, incapaz de compreender. Perto das ruínas da Casa Branca. Tendo acabado de lidar com Youssef e os outros, Sid olhou para o céu, com as sobrancelhas franzidas. Em todo o mundo, os espectadores que assistiram à transmissão ficaram confusos. O que o Messias está fazendo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.